Fala galera, beleza? A gente vai estar criando uma arte hoje muito legal, né? Que eu resolvi fazer essa aula aqui para vocês de pastelaria, né? Então eu já tô aqui com o meu Photoshop aberto, né? Eu já deixei separado aqui as cores que a gente vai estar utilizando e uma pastinha com materiais, né? No caso as texturas e tal, que a gente vai estar utilizando para estar compondo a nossa arte, né? O primeiro passo que a gente vai estar fazendo, né? Tá criando o fundo aqui da nossa arte. Então você vem aqui embaixo, clique em cor sólida, né? Eu vou estar pegando aqui a cor que eu já deixei meio que aqui em cima, né? Para adiantar a nossa vida, para estar criando o nosso fundo. O próximo passo, eu vou estar pegando uma textura que eu já deixei separada aqui, né? Pegar essa textura aqui, né? Deixei ela meio que separada. Eu vou estar mudando aqui um modo de mesclagem, né? Para ela meio que se compor melhor com o fundo. Tirar um pouquinho aqui a opacidade dela, né, para ela não ficar tão intensa. Vou pegar essa logo que eu criei só para estar fazendo, né, essa arte, né. Vou pegar aqui, né, nosso pastel, né. Esse pastel aqui, pessoal, ele vinha com fundo, né. Aí para adiantar eu já deixei recortado ele aqui para não demorar muito, né? Então já recortei ele aqui para a gente estar utilizando na nossa arte, né? Então já colocamos aqui o nosso pastel, já fizemos meio que uma prévia aí do nosso fundo, né? E conforme a gente for manipulando aqui a arte, a gente vai melhorando o fundo e tal, né? Cada um dos elementos. Então vamos, né, dar uma melhorada aqui no fundo. Vamos colocar agora. A gente vai estar criando um efeitozinho bem legal aqui no fundo da nossa arte. Tá, deixar um branco. Ops. Cliquei no local errado. Pronto. Vamos trocar aqui a nossa fonte para Montserrat. Diminui um pouco. Peça agora. A gente vai duplicando, pessoal. Isso aqui que eu estou fazendo, você com a ferramenta, né, de mover, né, selecionada, você segura o Alt do teclado, clica que ela vai duplicando, né? Ela vai duplicando as camadas, né, que você meio que selecionou. Vou dar um Ctrl Z para vocês verem novamente, né? Eu seleciono aqui as camadas que eu quero, ó. Selecionei, seguro o Alt, clico e arrasto. Aí ele já duplica para mim. Clico e arrasto, ele duplica para mim. A gente vai para ser uma coisa mais rápida, seleciona, duplica. Cada vez mais a gente vai selecionando mais aqui do lado, duplica. Pronto. Vamos selecionar todas as o texto, né, que a gente criou. Vou dar um Ctrl G para agrupar, né? Vou ajustar ele na nossa arte, né? Deixa eu ver a intensidade aqui. Seleciono a ferramenta de texto, né? Eu quero deixar cada um desses textos aqui um pouco, né, com mais intensidade, no caso aqui, né, aumentar a grossura da letra, né. Então, vou botar um semi-bold, dar um Ctrl T, que eu quero criar um efeitozinho assim, ó. Vou subir pra cá. E aqui eu vou ver se coloco esse método aqui, esse modo de mesclagem, luz indireta. Vamos diminuir um pouquinho o preenchimento dele, né, para ele ficar bem suave no fundo, para não chamar tanta atenção. Coloco uma máscara de camada, né, que a gente vai suavizar um pouquinho mais aqui essa parte
né, desse término aqui do texto. Diminui o fluxo. Aí você vem passando aqui para que o pincel ele venha com menos intensidade, para não ficar aquela linha aqui, assim que você passar ficar uma linha, né? Ele vai como se fosse um degradê, né? Você vai passando, ele vai, cada vez que você vai passando, ele vai aumentando a intensidade dele gradativamente, né? Então a gente deixa dessa forma aqui. Deixa eu ativar novamente o nosso pastel. Pronto, já apareceu o nosso pastel aqui. E a gente vai manipulando, que nem eu falei para vocês. A gente vai criar uma sombra aqui do método rápido, né? A gente vai selecionar a elipse. Vamos fazer assim, ó. Coloca a cor preta. Aí vem aqui em filtro, desfoque gaussiano. Converter objeto inteligente, né? Pronto, ó, já ficou uma sombrinha bem bacana no nosso pastel. A gente vai fazendo, vamos ajustando aqui, né? Agora vamos criar o nosso título, né? Colocar aqui um título, né? Bateu, botar assim, bateu o... Aqui um título pra gente fazer, né? Então, black, né? Como é que fica? Tá ele aqui em cima, bateu o... Criar aqui desejo. Bateu o desejo. Selecionar essa fonte Galard, né? Bateu o desejo. Aumenta, né? Vamos ajustando aqui. Vou pegar e vou colocar essa cor amarela aqui que eu já deixei meio que selecionado ali em cima. Vou selecionar as duas camadas, né? Eu seguro o Ctrl e aonde eu clico ele vai selecionando, né? Dou um Ctrl T para redimensionar, deixar ele maior, o título. Pronto, deixei o título maior. Vou só agrupar aqui o pastel, né? Para ficar melhor de organização. Desço um pouco o pastel aqui. Diminuir um pouquinho o título, também não precisa ser tão grande. Bateu o desejo, né? Aqui no título a gente vai, vou só duplicar, né, essa elipse aqui para fazer uma sombrinha também mais suave ali para o texto, para o título. Como eu falei para vocês, segura o Alt, né, e clica e arrasta que você duplica a camada. Tirar a intensidade, né, para não ficar tão forte. Deixar ele mais assim. Opa, foi demais. Aumentar um pouquinho a intensidade. Subir um pouquinho. Para dar esse efeito que ele tá saindo, né, do fundo da arte. Aqui a gente vai ajustando, né. Aqui no pastel vamos criar um efeito de iluminação. Criar uma nova camada. Vou selecionar o pincel. Vou pegar essa cor aqui do título, né? Amarelinha. Com fluxo baixo aqui em 13. Né? Pode ser 13, 12. Eu vou dando umas pinceladas aqui embaixo, ó, atrás do pastel. Tá vendo? Para criar, né, essa iluminação aqui de fundo no pastel. Aí você vai ajustando para não ficar tão intenso, né? Vai ajustando. Vamos pegar aqui outra camada que a gente vai estar utilizando, né? Vou pegar aqui essa fumacinha para colocar ela em cima do pastel, né? Diminuir um pouco o tamanho. Aumentar aqui um pouquinho. Vamos mudar o modo de mesclagem, né? Divisão. Vou criar uma máscara de camada para me tirar essa linha aqui, tá vendo? Para ela incorporar melhor com a arte, não ficar essa linha aqui, ó. Dá para você perceber que tinha um fundo essa imagem aí. Eu vou diminuir o preenchimento, né? Para ela não ficar tão intensa.
Diminuir o preenchimento um pouquinho mais. E aqui eu vou dando umas pinceladas também para não ficar tão intenso na frente do pastel, né? Só para dar o efeito mesmo que tinha uma fumacinha aí. Depois eu vou pegar aqui esse sachê, né, de ketchup. Eu vou colocar ele no fundo. Tá? A gente vai estar utilizando ele para estar colocando assim na nossa arte. Duplica ele, né? Como eu falei, segurando o Alt. Perdão. Duplica ele e a gente vai estar, né, mudando a cor dele, né? Vou botar aqui em colorir, né? Aí eu vou, né, tá ajustando aqui a intensidade, né? Pra gente ver da nossa cor. Até ficar numa cor que dê certo para mudar a cor do nosso sachê, né? Vamos aumentar um pouco aqui a nossa saturação, iluminação, mais 2. E aqui eu vou dar um clique com o botão direito do mouse, né, sobre esse efeito que eu coloquei aqui de matiz e saturação. Criar máscara de corte para ele ficar somente em cima do sachêzinho aqui, né, dessa camada que está aqui embaixo. Vou duplicar. Criar também uma máscara de corte para fazer a mesma coisa com esse sachê daqui de cima. Aqui a gente vai deixar um pouquinho melhor, né? Um efeito melhor, então a gente vai selecionar o sachê. Vamos colocar desfoque de movimento. Tá vendo? Para dar esse efeito de movimento. Da mesma forma vamos fazer com o outro. Desfoque de movimento. Para dar esse efeito. Para melhorar um pouquinho, vamos dar dois cliques. Colocar a sombra projetada, né? Aumenta um pouquinho assim do tamanho. Aumenta um pouquinho do tamanho da sombra. Bem ok. Do mesmo jeito você vai fazer com o outro. Coloca a sombra, dá um ok. E a nossa arte já está meio que quase finalizada, né? A gente vai fazer só alguns ajustes aqui, né? Deixa eu ver, só para esse fundo deixar ele um pouquinho mais escuro, né? Eu vou estar mexendo aqui para dar um destaque maior. Texto e tal. Deixar ele mais ou menos assim, né? Assim já tá bacana, né? Assim já tá meio que... já tá interessante. Ali já passa a ficar muito intenso. Só tirar essa da cor ali em cima. Ok, né? Olha só como é que tá ficando nossa arte, né? Vou aumentar um pouco o texto, né, de fundo que a gente colocou do peça agora, né? Para ele não ficar tão pequenininho, né? Redimensionar, né? Bater o desejo. Vamos criar, né, um efeitozinho também aqui no pastel, né? Só para, né, dar uma enfeitada a mais. Vem aqui. Você vem aqui com a... seleciona aqui a ferramenta caneta, né? Dá um clique aqui, dá outro clique aqui. Clica no meio e arrasta para estar criando esse formato aqui do contornozinho do pastel aqui desse lado, né? A gente vem, seleciona o pincel. Esses ajustes que eu faço assim é para diminuir ou aumentar a dureza do pincel, né? Se eu segurar o Alt e arrastar para cima, clicando com o botão direito do mouse, ele vai, né, deixar mais suave o pincel. Senão ele deixa mais duro, né? Se eu arrasto para baixo ele deixa mais duro. Ó, tá vendo que muda a intensidade da dureza. E só arrastar, né, segurando o Alt do teclado e segurar o botão direito do mouse e arrastar para a esquerda e para a direita, ele aumenta o tamanho ou diminui o tamanho do pincel. Vamos deixar mais ou menos desse tamanho. Vou selecionar de novo a ferramenta caneta. Vou colocar aqui, ó, traçar demarcador.
Ele vai pegar essa cor aqui do meu pincel e vai traçar essa forminha aqui que a gente fez, né, com o meu pincel. Vou dar só um Ctrl Z e vou selecionar o pincel de novo, porque eu esqueci de aumentar o fluxo aqui, então ele ia ficar bem suave. Eu não quero que fique bem suave, eu quero que ele fique, né, normal, a cor intensa dele, sólida mesmo. Então vem de novo aqui na ferramenta caneta, botão direito, traçado e marcador. Pronto, ele já deu um traçado aqui. Vou clicar com o botão direito, excluir demarcador, e vou vir para esse lado aqui e vou estar criando outro desse lado aqui, né? Deixa eu ver onde é que fica legal. Acho que eu vou pegar daqui de cima, tipo aqui assim. Tá criando um efeitozinho diferente, né? Vou de novo, botão direito, traçado demarcador, dou um OK. Venho com o botão direito novamente, excluir demarcador. Pronto, ficou assim um efeitozinho que a gente acabou de criar. Para estar dando uma melhorada, eu vou criar uma máscara aqui de camada. Vou selecionar o meu pincel, vou redimensionar ele, vou diminuir a dureza, vou vir aqui no fluxo, diminuir um pouquinho também. Eu vou passar aqui na borda para criar esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Tcharam! E tá meio que feito aqui a nossa arte. Eu vou estar fazendo só uma modificação aqui, né? Ou seja, uma melhoriazinha. Diminuir um pouquinho a intensidade da letra, que ainda tá bastante, né, lá no fundo. Vou criar uma nova camada aqui vazia, né? Vou selecionar o meu pincel, que nem já tá aqui o meu pincel. Vou selecionar uma cor, né? Que eu vou pegar um laranja desse aqui. Só que eu quero que ele fique um pouquinho mais escuro, né, o laranja. Vou deixar minha dureza aqui, o meu fluxo aqui em cima baixo, né, para as pinceladas serem suaves. Eu vou dando uma pincelada aqui em cima para destacar ainda mais o texto, né, o título. E vou dando umas pinceladas aqui, ó, na lateral e algumas partes da arte para dar um efeito de luz e tal, de cor diferenciada. Eu vou só dar uma suavizada no título, a sombra do título, para ela não ficar tão preta. Ctrl T, vou dar um esticadinho assim nela pro lado. Pronto, né? Vamos só organizar umas coisinhas aqui, né? Descer um pouco o pastel, descer um pouquinho a logo, dar logo até por cima do pastel para ela não ficar escura por conta da sombra do pastel. Dimensionar aqui, já tá no jeito, né? Nosso título aqui, vou agrupar título. Um título selecionado, eu seleciono o meu plano de fundo, ferramenta de mover, venho aqui, ó, centralizar para deixar ele centralizado. Do mesmo jeito vou fazer com o logo, deixar ele centralizado na minha arte. Enfim, já estava centralizado, né? E eu vou pegar tudo isso aqui que a gente fez, né? Dar um Ctrl G e eu vou dar um Ctrl J. E vou dar um Ctrl E para mim salvar tudo aqui que foi feito, né? Após isso eu vou abrir o Camera Raw, né? Ctrl Shift A. E aqui eu vou só fazer um breve ajustezinho, né? Eu poderia fazer lá também, mas vou fazer por aqui, diminuir um pouquinho para ficar uma vinhetazinha, aumentar um pouco a nitidez, né? Vou aumentar um pouco o contraste. Vou diminuir um pouco os pretos, aumentar a claridade um pouquinho e aumentar um pouco a vibração um pouquinho. Dou um OK. Pronto. E tá feita aí a nossa arte, né, que a gente fez para uma pastelaria. Se você gostou, né, comenta, deixa o seu like, né, qualquer dúvida, deixa um comentário. E vejo vocês na próxima.